Bem, a partir de agora, a conjuntura vai abordar a situação do bairro do Pinheiro, aqui em Maceió, que desde cerca de 8 meses atrás sofre com problemas, vamos chamar de geológicos, que não sabe exatamente a causa, não se sabe ainda os efeitos maiores do que pode acontecer. E para falar a respeito, trazemos aqui o engenheiro Marcos Carnaúba, engenheiro civil, ele que integra um grupo de trabalho que está acompanhando a situação ali no bairro do Pinheiro e que no sábado passado participou, inclusive, de uma reunião com moradores lá do Pinheiro. Doutor Marcos, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Realmente, qual é a situação real do bairro do Pinheiro? Flávio, eu agradeço o seu convite. Dou um bom dia a todos. Veja bem, essa história tem um passado, não é? Toda a história tem um passado. O Conjunto Jardim das Acácias foi construído em 1970 e alguma coisa. Desde aquela época ele apresentou alguns problemas hidrossanitários, alguns problemas de drenagem em rua e o bairro foi crescendo. Outrora havia lagoas. Dizem amigos meus, um pouco mais velhos, que atravessava a lagoa com água acima da cintura. A CPRM, que é um órgão federal responsável por isso, está presente com a sua competência, seu corpo técnico, parabenizo a ela. Tem mais de 30 profissionais envolvidos nesse evento, que, segundo citado, em 1.684 municípios, ele é inédito no Brasil. Então não adianta me perguntar o que ocorreu, que eu não saberei responder, nem ela, nem ninguém até agora. O que há são hipóteses. Agora, há uns estranhamentos da condução desses assuntos. Primeiro ponto. A Universidade do Rio Grande do Norte foi acionada pela Defesa Civil Municipal na data da ocorrência, foi dia 3 de março. Tá? A CPRM também. E eles vieram aqui, né? Para ver em loco, para estudar, para propor soluções. Eu trouxe alguns dados, mas a gente perde muito tempo em procurar ler. Primeiro ponto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela controla terremotos. Eu não tenho aproximação com ela, mas eu tenho com a Universidade de Brasília. Foi o núcleo primeiro da sismologia de terremoto. E quando eu era do Instituto do Meio Ambiente, eu tive a oportunidade, nas idas para Conama, eu ir buscar conhecimento sobre o assunto, como também de vulcões, que eu espero que não ocorram por aqui. Então, a universidade, no dia 8 de maio, mandou uma recomendação... De 2018. 2018. Mandou uma recomendação de monitorar a área com sismógrafos, tá? São instrumentos que medem os tremores, e instalou na Defesa Civil Estadual um sismógrafo que vamos chamar de sismógrafo-mãe, tá? Para, junto com os outros, captarem as oscilações, as vibrações, que seriam lidas diretamente pelo Rio Grande do Norte. Para minha surpresa, o sismógrafo está lá e não foi usado porque não fizeram o convênio. A Defesa Estadual não fez, o governo do Estado, vamos falar em governo do Estado, não fez o convênio com a Universidade Federal. Eles têm a instrumentação de campo, tá? Poderiam ceder, não fizeram porque não tem convênio. Isso há quase um ano. Há quase um ano. Tá? Então a coisa vem rolando, relatórios sucessivos. Cada um faz suas recomendações. A parte do Rio Grande do Norte, mais em relação ao tremor. A parte da CPRM, mais em relação às características do evento, o que causou, em busca da causa daquilo ali. Né? Eu entrei nisso a convite da comunidade. Eu não participo de comissão de nada. Apenas me descobriram, sabem que eu
sou o ajudante das causas impossíveis, né, que ocorre aqui em Alagoas, e eu fui com a maior boa vontade, não tenho remuneração, não viso isso, eu estou exercendo cidadania e honrando a minha profissão. Não é? Tem um código de ética, eu tenho que me interessar pelo bem comum. Então veja como são as coisas. De repente, em outubro, surge no Diário Oficial um despacho do Ministério Público, dando um prazo ao governador e ao prefeito se manifestarem sobre um relatório que ninguém tinha e que ninguém conhecia. Enquanto isso, a Defesa Civil Municipal estava trabalhando por orientação, mapeando a área de risco, fazendo o trabalho dela, e teve o imprevisto de dividir a comunidade. Parte do lado da Defesa Civil e parte, digamos, de uma área que pensa no social. Um pensa no imobiliário, no prejuízo imobiliário, isso, aquilo, outro, e o outro pensa em salvar vidas. Fazem reuniões, como fizeram quarta-feira, um monte de instituição, daqui, de fora, técnicos de alto nível, não convidaram a UFAL, não convidaram o Instituto do Meio Ambiente, houve reunião em Palácio, não convidaram a UFAL, e se eu estiver enganado, me perdoe, são as informações que eu recebi, não convidaram também o Instituto do Meio Ambiente, que é um órgão do Estado. Então surgem as hipóteses, as dúvidas, e me laçaram no sertão, eu estava no sertão, no sábado, para vir para uma reunião pública. Eu só pedi que não misturassem com política. Não que eu tenha nada contra políticos, mas o assunto é técnico, o assunto é acalmar a população, e é o que eu, pelo menos, procurei fazer. O que é que foi debatido, o que é que foi definido em termos de conclusão nessa reunião? Essa reunião eu convidei o doutor Alfredo Gaspar, do Ministério Público, que eu não o conhecia pessoalmente, mas de nome conheço a família toda. Ele foi muito gentil em aceitar em nome da comunidade. Ele garantiu o apoio do Ministério Público, mas a comunidade quer que feche a Braskem, pare a mineração. Tá? E ele determinou isso e estão aí negociações. As hipóteses sobre o evento passam pela mineração da Braskem, que ocorre na região há uns 40 anos. Na região que eu estou citando. O Pinheiro tem 5 poços. Esses 5 estão desativados, 2 há 30 anos e os outros 3 há mais de 20. Poços artesianos? Poços de extração de sal. Então a comunidade visa a Braskem como o alvo principal, sob o respaldo do professor Abel Galindo, que é geotécnico, professor da universidade, que tem o mesmo pensamento. Já outros geólogos pensam em, digamos, cunhas de solo que existem sobre o Pinheiro, umas de pressão, outras de alívio, ou seja, uma sobe e desce, e esse atrito gerou tremor. Mas gerou por quê? E por que o tremor também ocorreu em Sergipe, há uma semana, na mesma direção da famosa fenda geológica que existe no Nordeste. Não é fenda aberta para gerar terremoto, mas acomodações que eles chamam de tremores. Começa a complicação por aí. Eu me debrucei em cima, eu li muito, Flávio e telespectadores. O que chegou à mão eu li. E tenho uma dúvida. O lençol de água que abastece a região de Alagoas, na parte superior, vindo além de Rio Largo até chegar ao Pinheiro, ele teve um rebaixamento da ordem de 20 a 50 metros por exploração excessiva. Isso entre irrigação de cana-de-açúcar, isso entre os poços da Casal, isso entre os conjuntos residenciais lá em cima, tá? Isso entre a antiga Lagoa da Coca-Cola, que era aquela água empoçada imensa, que era uma área de recarga da água subterrânea, e hoje é direcionada para outra bacia, o rio Jacarecica,
porque esse aquífero Barreiras, a tendência dele era vir para a lagoa. E isso baixou de nível, lá em cima. Ninguém sabe aqui no Pinheiro quanto baixou. Além disso, somando a isso daí, você tem milhares de poços absorventes, de fossas sépticas individuais, que é o sistema arcaico de tratamento de esgoto carente de manutenção. O poço enche, transborda, vai para a via pública, vai para a galeria de água pluvial, o esgoto emite gás sulfídrico em contato com o concreto do tubo, ele se transforma em ácido sulfúrico, vira uma casca de ovo, quebra a funda e vaza, mas só inteira, está assim. Precisa ser revestido com um cimento contendo base de alumínio. Bom, então você mistura os poços que tem 40 metros de profundidade, são milhares deles, mistura isso com as galerias de águas pluviais rompidas, insuficientes, mistura com rupturas de adutora da Casal, tá? Estão surgindo agora porque a acomodação do terreno faz com que ela parta. Tudo bem, o tubo está antigo, ele partiu. Mas ele está rompendo também nos edifícios. Então, quem pagava R$800 de água está pagando 6 mil, porque o cano quebrou após o registro. Então, está vazando para dentro do prédio e os prédios começam a rachar. Essa é uma hipótese a ser considerada, não pode ser desprezada. Então, as dúvidas só podem ser sanadas com equipamento de geofísica, que alcança aí 1 quilômetro, tá? Eles chamam de sonar. Mas, curiosamente, eu, quando secretário de Estado, no ano 2000, fiz um convênio, o governo do Estado com a UFAL, para comprar o equipamento que hoje a CPRM está procurando alugar no Brasil, para ter um centro de pesquisa aqui em Maceió. Disse também a CPRM que vai usar um satélite da Telespazio, satélite italiano, que mapeia o nível do solo, tá? E vai acompanhando milimetricamente se ele está descendo, está se deslocando. E deu graças a Deus por ter uma imagem, esse satélite fez uma imagem de Alagoas. Infelizmente também fui eu, na enchente de 2010, eu tentei um convênio com a Telespazio para imagiar a inundação. Tá? Isso não vingou porque, parodiando o doutor Ibigato, Alagoas é uma terra para não se fazer nada, o seu chefe não sabe fazer, você que sabe e ele não deixa fazer. Então os projetos morreram. Eu tenho uma imagem, vai servir hoje de base, de referência, que ela é de 2010, nós estamos em 2018, para ver se o plano está afundando. As causas, vocês parem para pensar. Vai parar a Braskem? É provavelmente necessário, não sei. Ah, tem 4 cavernas em exploração, são 36 vedadas. As do Pinheiro estão vedadas. Como está lá embaixo, só sonar. Aí 1 quilômetro de profundidade. Um impacto no solo, mede a onda e vai lá embaixo. Sobre a Braskem, há informações que circulam, a uma altura dessa surgem informações verídicas, surgem fake news, uma série de coisas. Uma das informações dá conta de que, sob aquela área do Pinheiro, aquele bairro do Pinheiro, existe tipo uma cratera de cerca de 2 quilômetros de profundidade do solo para baixo. É verdade isso? O senhor tem essa informação? Não, a gente tem a suspeição levantada pelo professor Abel Galindo, de que há vazios. Sim, fica aquele oco, vamos chamar disso. Agora, eu lhe pergunto como existe esse vazio se tem um lençol de água. Então, esse vazio está cheio d'água. Pelo menos ele está cheio d'água. E, na minha visão, o tremor ocorreu por alguma parede de uma caverna, que não necessariamente da Braskem, mas da própria infiltração dessas fossas, do rebaixamento do lençol freático, ela desmoronou. Já houve em Viçosa, já houve em Junqueiro, já houve no Sertão, lugar seco,
tremores que são decorrentes do desmoronamento, que eles chamam de dolina, os geólogos chamam, tem sempre os nomes atrapalhados disso. Agora, eu quero dizer que o que mais preocupa no momento, já que ocorreu em 3 de março, e somente depois da revelação desse sigiloso relatório, que eu só consegui a duras penas, é que toda a movimentação ocorreu. Agora, mandar, de repente, desocupar um bairro, botar 9 mil edifícios, e, digamos, isolar 30% disso, 20 mil pessoas, digamos que a metade na rua, sem ter onde morar, sem ter apoio, e simplesmente dizer, saia, vá para o Exército, vá para a Casa Vieira, vá para o pátio da Ford ou da Volkswagen. Aí eu acho que isso é uma tremenda falta de respeito para com a sociedade. Isso aí eu critico os órgãos públicos. Doutor Marcos, qual é o raio de abrangência dessa área? Qual é o Pinheiro tem mais ou menos 20 quilômetros quadrados, digamos um quadrado de 4 por 5. Tá? O mapeamento inicial, ele não chegava, vindo do Pinheiro, à passarela do CEPA. No entanto, por ouvir dizer, porque até os mapas são complexos de você obter, ele já chegou na José de Alencar. Eu não estou dizendo que o fenômeno ampliou até lá. É que a vistoria foi feita lá e também encontrou reclamações. Tá? Eu tenho recebido algumas consultas de edifícios ali, que eu já fiz perícia, eu trabalho em vistoria de prédios hoje, e me chamando para dizer se o prédio dele está ou não em área de risco. E quer me pagar para eu dizer isso. Olha, se vai ter um mapa da Defesa Civil, ele está ou não vai precisar me pagar, mas muita gente vai ganhar dinheiro com isso. Eu preciso estar atento. Agora a pergunta-chave: quem teve interesse em botar esse carimbo de sigiloso? É isso que precisa ser dito. Isso foi um grande prejuízo para a sociedade. Eu, como engenheiro, o que tem aqui dentro, a primeira recomendação é ampla divulgação perante a sociedade. Isso é de quando, doutor Marcos? Esse aqui é de outubro. Outubro de 2018, sem número. Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, relatório sintético. A primeira recomendação é ampla divulgação. Tá? As outras são correlatas. O que deve fazer, plano de fuga, plano de contingência. Para se fazer um plano de contingência, é preciso saber o que motivou o acidente, que pode ou não ocorrer. A rota de fuga, mas fugir como? Não é todo mundo que tem carro. E as crianças, pessoas idosas. Isso é que mais me preocupa. E quem foi que tornou sigiloso esse documento, doutor Marcos? Não sei. Eu perguntei ao doutor Alfredo Gaspar, ele disse que foi... Eu pensei que era do Gabinete Civil, porque está carimbado aqui, Gabinete Civil. Ele disse que foi do Ministério Público, mas que já resolveram e que tudo vai ser transparente. Do mesmo modo, a Prefeitura, eu vou deixar isso com você, porque você escreve e serve de matéria. Vou deixar um resumo, que eu fiz um histórico com um resumo, mostra as cavernazinhas, mostra algumas coisas, e o que disse a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 8/5. Para você ver que nós estamos muito atrasados, tecnologicamente e também em ações. Doutor Marcos, qual é o melhor cenário para os moradores do Pinheiro? Não é promissor. Se chover em curto prazo, as fendas geológicas estão abertas. As da rua foram fechadas, mas dentro das quadras estão abertas. As galerias de águas pluviais foram projetadas há 40 anos. O bairro cresceu, elas não aguentam mais. Então, elas vão infiltrar no terreno. E a tendência do problema é aumentar. Agora, o que eu não imagino, não passa pela minha cabeça, é que o bairro vai afundar.
Embora existam casos, há um na Bahia, de uma estação também mineral, que afundou há pouco tempo, estão pesquisando, já vai com 40 metros, ou coisa, uma área desabitada. Tá? Não há indícios disso. Se me perguntar, se você morasse lá, o que é que você fazia? Eu ia procurar outro lugar. Mas eu precisava ter sido avisado antes e não sair correndo. Se houver um temporal, eu ter que sair correndo de casa com alguém mais velho do que eu, com alguém em cadeira de rodas, entendeu? Com alguém doente, o exército de prontidão, aí começa a surgir os boatos, vai haver um maremoto na lagoa, vai afundar tudo. O Instituto do Meio Ambiente não sentiu o abalo. Em Bebedouro, os tremores ocorreram na barreira. Então, a suspeição é que o tremor ocorreu entre o nível do Pinheiro e a lagoa. É uma suspeição, é uma hipótese. Eu posso estar errado. Alguns geólogos também podem estar errados. Agora, que nós temos que correr e apurar. Se nós não temos competência para fazer, buscamos os órgãos competentes. O equipamento que eu lhe falei, tinha um no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, outro na USP. Eram os dois únicos na época que eu quis comprar. Os dois únicos no país. Tem empresa terceirizada, empresa privada, que tem, vai fazer. Tá? Agora em fevereiro. Mas se ocorrer uma trovoada antes, porque o resultado é prático, você vê. Pode até, tem um pessoal jovem e trabalha nisso, que fez recentemente uma prospecção. Pode ser, porque tudo é escondido, que eles tenham dito que há algo embaixo que o bairro precisa ser evacuado. Daí a pressa da Defesa Civil em rota de fuga, em planejar tudo. Eu não posso, eu não tive acesso a isso. E nem eu sou mais autoridade, eu já fui. Né? Mas eu já não sou mais, sou cidadão que estou ajudando porque me pediram. De quem seria a atribuição para resolver isso? Seria do Estado ou do município? Estado. Estado principalmente. Né? E tem mais, envolve os 3 níveis. Mineração é federal, tá? Casal é Estado, né? Galeria de Água Pluvial e município, são os 3 níveis. Tem que se juntar. Aí eu perguntei à comunidade, o governador esteve aqui? A resposta é não. O prefeito esteve aqui? Não. Então, eu faço um apelo que eles compareçam para sentir o problema que esse povo está vivendo. Se eles vão poder resolver ou não, não sei dizer. E quero deixar claro, eu não tenho nada contra nem o prefeito, nem o governador, tá? Mas é preciso uma presença maior, dizer, gente, eu estou aqui, eu vim ver, tá? Já foram buscar dinheiro lá fora, tudo bem, mas a comunidade fica querendo um certo conforto, um certo, digamos, afago do eleitor que ela botou no cargo máximo, ou municipal ou estadual. Isso não ocorreu. Como cidadão e como gestor público que o senhor foi também, o que é que o senhor acha dessa proposta de paralisação das atividades da Braskem? Olha, eu tenho ouvido, eu troco mensagem com 8 mil profissionais. Austrália, América do Sul, Estados Unidos, Brasil. Alguns geólogos que eu consultei opinaram que seria recomendável parar a mineração enquanto não se define a causa. Agora eu fico imaginando parar sob a hipótese a maior empresa da América Latina na produção de cloro e soda cáustica. O impacto não é impacto financeiro somente, não, é o caos que vai gerar. Mas eu sou mais a defesa da vida. E se ela tiver de ser parada por determinação do Ministério Público, parece-me que a reunião é amanhã, defenda-se a vida e que se pare a mineração. Agora, que custo vai ter isso? Os advogados vão estar na ponta dos cascos,
tá? Em todos os casos, inclusive em defesa da população de lá, porque, em paralelo, a desvalorização do imobiliário foi absurda. Tá? Eu fui abordado por corretores e agora, doutor, eu não vendo nada, ninguém compra nada. Eu digo, eu não compraria também, meu amigo. Prédio rachado, casa rachada, tá? Era uma área de expansão imobiliária, quer dizer, o Sindicato dos Construtores também tem interesse na região. Quer dizer, imagina o tamanho do prejuízo que isso está ocorrendo. Mas nada disso é maior do que uma morte se ocorrer por um acidente desse. Ok, nosso muito obrigado ao Dr. Marcos Carnaúba, engenheiro civil, pelas suas explicações a respeito do que está ocorrendo no bairro do Pinheiro, aqui em Maceió. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.